Olá, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o tema é Antigo Egito, algo extremamente surpreendente, grandioso, principalmente tecnológico e que fez a diferença na nossa humanidade. Eu vou começar aqui dando uma introdução, né, dizendo um pouquinho sobre o Antigo Egito. Vou deixar uma imagem na tela mostrando como ele era maior em extensão territorial, para que a gente entenda melhor o conceito das nossas explicações. E hoje eu tenho um convidado muito especial e eu espero que vocês gostem muito. Nós temos muitas informações para compartilhar com vocês e vamos lá. O Antigo Egito era bem maior do que nós conhecemos hoje em dia. Ele abrangia o que é hoje o Egito e atualmente no Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália. Tinha como fronteiras o Mar Mediterrâneo ao norte, o deserto da Líbia, ao oeste o deserto oriental africano, a leste e o primeiro catarata do Nilo do sul. Sabemos que o Egito Antigo era uma civilização muito avançada em termos de desenvolvimento intelectual, social e principalmente tecnológico. Mas antes de apresentar o meu convidado tão especial, eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho, né, desse conhecimento do que é a tecnologia, para que a gente possa entrar nesse bate-papo, nessa conversa, entendendo e sabendo explicar o que é tecnologia. Porque hoje a gente acha que entende, né? Pensou em tecnologia, a gente pensa em uma máquina, no computador, no celular, mas existe um conceito um pouquinho diferente sobre o que é tecnologia. Ó, primeiro, nós precisamos entender que tecnologia embora pareça algo que todo mundo sabe, na verdade é bastante confundida. No dicionário de Oxford, tecnologia significa teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, cálculos, meios e instrumentos de um ou mais ofício ou domínios das atividades humanas. Entendendo um pouco sobre o que é tecnologia, nós podemos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu quero apresentar meu convidado super especial, meu cheiroso. Tá aqui comigo, meu amor, Alan Fernandes de Oliveira, né? Eu gostaria que ele se apresentasse para todo mundo, falasse um pouquinho dele, para a gente começar esse bate-papo sobre o Antigo Egito. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, meu amor, por esse convite especial, te amo. É sempre bom contribuir junto com você para o conhecimento da humanidade e para o nosso aprendizado, né? Bom, o assunto de hoje é o Antigo Egito, é um lugar onde eu já estive, talvez no Antigo Egito em vidas passadas, mas no atual Egito eu fui nessa vida, tive passagens por lá, com o objetivo de pesquisa mesmo, com um olhar diretamente ligado para a antropologia, diretamente ligado para o desenvolvimento, para os sinais ocultos, né, do que os nossos antigos faraós, aqueles descendentes diretos, né, deixaram no Antigo Egito, e foi uma viagem espetacular. Então, hoje eu estarei aqui com a minha roupinha de pesquisador, né, explorador aí de ciências não convencionais, digamos assim, né, e nas horas vagas eu sou sócio da Gabriela em várias empresas, né, sou marido, pai das filhas e por aí vai. Perfeito, amor, obrigado por estar aqui, obrigada pela explicação. E eu quero começar aqui esse podcast com você, fazendo algumas perguntinhas, né? A gente introduzindo o papo e entendendo melhor o que você acredita e o que você pensa sobre o Antigo Egito, tá? Fechado. Alan, como você entende que o Antigo Egito foi criado e como eram usadas as tecnologias naquele lugar? São duas perguntas fantásticas, assim. Primeiro, eu vou dissertar um pouquinho o que para mim é tecnologia dentro da etimologia da palavra, né? Quando a gente vai para a origem da palavra tecnologia, literalmente, a gente tem o conceito mais antigo, vem do grego, né? De tekne, né? Tecnologia vem de tekne em grego, que significa ofício, arte e técnica, né? E logia é estudo, né? Então, quando a gente vem da origem da palavra, que mudou bastante, né, pro latim moderno mudou muitas coisas, muitos significados de várias palavras, né? Quando a gente vem para a atualidade, a gente entende que é o estudo da arte, o estudo de técnicas e o estudo do ofício. Bom, para mim, a tecnologia, nesse conceito,
gregoriano, ele já resume tudo que eu sempre pensei e que eu achei sobre tecnologia. E quando eu fui para o Egito, sobre como realmente e o que era uma tecnologia herdada, a tecnologia dos egípcios, que foi herdada, não foi constituída nem desenvolvidas por eles, não é mesmo? Até porque, por herança, né, a gente deveria ter ainda essas tecnologias aqui. Eu sempre me pergunto, bom, gente, se a gente construía mais de 4.000 anos atrás pirâmides com 600 mil pessoas, né? Onde é que nós estamos agora? Por que que isso não está sendo feito agora? Porque a complexidade de construção de uma pirâmide é muito superior à complexidade da construção do Burj Khalifa, por exemplo, lá em Dubai. Porque você tem salas secretas, você tem integratividade em cada sala, você tem ressonância sonora entre as salas, né? Você tem ressonância de luz em cada salas na antiga pirâmide. E hoje a gente olha para o prédio mais alto do mundo e não vê nenhuma aplicação do significado real da tecnologia. A gente vê sim a materialização da tecnologia, mas não diretamente ligado ao estudo, o ofício e à arte Não mais daquilo aquele ser. conhecimento, né? Não mais aquele conhecimento. Né? Não que o Burj Khalifa em si não tenha um significado e um estudo, lógico que tem, né? Tem um simbolismo ali por trás, mas não tem a funcionalidade de uma tecnologia, por exemplo, que os egípcios usavam anteriormente. Então, a primeira pergunta é qual é a base da tecnologia do Egito, é isso? Na verdade, a primeira pergunta é como você entende que ele foi criado. Então, você já disse que você acredita que ele foi deixado, um legado, um aprendizado que ali os egípcios mesmos não criaram. Eu tenho certeza, com os pés que eu pisei no Egito, que todo o legado, toda a criação do Egito, ela vem de uma herança suméria, né? Primeiro a Síria, depois Suméria e depois pré-sumeriana, com um misto de tecnologia Muril e Suméria. Sabe que existe uma teoria muito interessante que fala que a tecnologia do Egito e as construções foram herdadas dos Atlantes. Os Muris. Bem legal. E existem vários livros falando sobre isso. Até porque a gente tem vários pontos da história que mostram que os egípcios tomaram conta e simplesmente foram, como eu falo, inquilinos da pirâmide, não construtores das pirâmides, né? Quando a gente fala em templos, né? Por exemplo, o templo de Ísis, também não foi construído pelos egípcios, foi algo que eles encontraram ou que eles foram direcionados a chegar para tomar conta e realizar missões e compromissos lá. Até porque não teria tecnologia naquela época, como o templo de Karnak, cortado, como se fosse a laser, as pedras encaixadas de uma forma onde elas criavam uma dobrinha, uma curva, e hoje com a nossa tecnologia nós conseguiríamos fazer com muita dificuldade. Exatamente. Então nós vamos agora para a segunda questão, que eu acho bem importante também, que é por que você acredita que essas tecnologias foram desenvolvidas naquela região especificamente? Bom, diretamente por conta da malha magnética. Os meridianos eletromagnéticos e magnéticos que existiam na onde a civilização do Egito mais prosperou, né, com os templos que funcionavam como geradores quânticos, é simplesmente por conta da malha magnética que existia em cima. Então, tudo que há embaixo, há em cima também. Então, eles tinham todo esse mapeamento feito, eles tinham estudos, né, das nossas camadas eletromagnéticas, sabiam quem vinha nos visitar, eles sabiam por que esses astronautas vinham nos visitar, e esses astronautas orientavam eles aos pontos cardeais magnéticos em alinhamento, né? Com as constelações. Com as constelações, com o que a gente conhece como planeta, ou em pontos que a gente conhece como anomalias eletromagnéticas, né? Para que as tecnologias estudadas ali ou desenvolvidas ali tivessem êxito com muito maior velocidade com propósito. Então, simplesmente, ali existia um acesso mais fácil fisicamente, né, em todos os sentidos de física quântica e material, às pessoas que se comunicavam com eles. Perfeito. Qual desses recursos tecnológicos mais mexeu com você?
sem dúvida nenhuma, o recurso tecnológico que mais mexe comigo é o plasma. Mas não é o plasma enquanto a gente conhece como um gel, né? O plasma enquanto átomo de vibração elétrica. Então, o plasma que nós temos no sangue, né? O que eu acredito que seja o segredo do Santo Graal. Acho que é a tecnologia mais importante que o Egito teve no Antigo Egito e que hoje nós temos essa herança ainda, mas a gente não consegue aprender isso nas escolas, é a tecnologia sanguínea, a tecnologia da herança genética do plasma que nós temos no nosso corpo. Muito interessante. Hoje nós começamos de novo, né, a utilizar um dos preceitos egípcios, que é o azul de metileno. Exatamente. Tá de volta agora na medicina integrativa como um forte oxidante para melhoramento e prolongamento da vida. Graças a pessoas que insistem, né, em ter a verdade e manter o prolongamento da vida, né? Porque se dependesse das grandes indústrias, a gente jamais teria acesso. Tinha também o maná, não é? Maná. Maná também era para o prolongamento da vida, né? Maná também para o prolongamento da vida, Uma né? forma de Mas foi tecnologia. recebido de várias formas. Interessante. O último que recebeu o maná, se eu não me engano, foi Moisés. Né? Ele recebeu os 613 mandamentos, né? Que foi a base da religião ali no Oriente. Desses, muito mais mandamentos positivos, muito mais mandamentos negativos do que positivos. Acho que 300 e poucos mandamentos, 345 mandamentos negativos e 240 e poucos mandamentos positivos. E ele, quando recebeu o maná, ele teve a ideia de, desses 613 mandamentos, escolher apenas 10 para ser a base da religião ocidental. Sim, assim como os Horus usavam as tábuas na cabeça, que já fazia uma referência às tábuas que Moisés usou para fazer os 10 mandamentos, Exato. com o mesmo desenho. Depois eu vou deixar uma imagem para vocês mostrando e comparando os dois. Eu ia falar, gente, eu aprendi que não foi Moisés que foi na carruagem de fogo, foi Elias. Agora, eu não vou esquecer mais, porque é o nome do meu pai. Sensacional. Você acredita, utiliza na sua vida alguma dessas informações que estão no nosso passado, que você acabou acessando, assim, com as suas viagens, com o conhecimento, com a tecnologia? O que você mais utiliza e quais são? Colocando o que eu baseei como a tecnologia mais importante, que é o plasma sanguíneo, eu tento utilizar isso todos os dias na minha vida. Quando eu vou antes de eu tomar banho, ao acordar, antes de dormir, eu realizo internamente todos os exercícios que eu aprendi com base na ancestralidade e no conhecimento antropológico e pesquisas antropológicas, o que eles faziam, quais eram os ritos, né, que eles faziam para desenvolver esse néctar, o néctar ou o magnetóide que eles ingeriam, e hoje tem muito disso que é automático na minha vida. Então, a base do meu subconsciente, ele já trabalha para que no dia a dia eu tenha ações para desenvolver cada vez mais essa tecnologia quântica que nós temos como herança. Então, fora isso, quando a gente fala de algo mais material, é o que a gente está tentando fazer hoje em dia, que é a construção e o acesso a bolhas, né, que são bolhas eletromagnéticas, acesso a várias matérias-primas para o prolongamento da vida, né, como azul de metileno, o próprio astragalos, né, e outras matérias-primas que a gente tem como se desenvolver mais, e principalmente conexão com o éter, né, de ir aos lugares e acessar o que aquele lugar tem, desenvolver ali uma base, uma antena para propagação, não do trabalho, mas propagação, né, das tecnologias e do ensino tecnológico. Eu perguntei como você utilizava, depois a outra pergunta é como nós podemos utilizar como população o conhecimento que eles deixaram. O conhecimento que eles deixaram, bom, para mim essa resposta ainda não é tão objetiva, mas como nós podemos utilizar, eu acho que é compartilhando e dando acessibilidade às pessoas, às tecnologias e às informações que a gente tem, mas principalmente também ao treinamento de como elas podem usar essas tecnologias. Como a gente pode
entregar essas tecnologias que eu acho que é o grande desafio, porque para você ser grande, você tem que assinar o papel branco, né? O cheque em branco da sua alma, da sua vida, da sua moralidade, do seu Você é caráter. extremamente controlado, você vira uma marionete. Exato. E aí a gente não vai conseguir entregar da forma que a gente quer. Então é bom, ao invés da gente ser grande, é melhor a gente ser muito Certo. pequeno. E muitas vezes pequeno. Muitas vezes. Múltiplos pequenininhos. É isso que eu acredito que a gente faz. Mas falando de tecnologia, eu acho que hoje, eu tava até falando no no meu Instagram, né? O conceito que eu acho sobre tecnologia, né? O que eu acho que as pessoas estão buscando, e o que eu acho que eu gostaria que as pessoas entendessem, né? Que a gente está numa super transição e numa nova globalização e obrigatoriamente, seguindo a agenda global do governo oculto, essa nova transição, essa nova globalização, ela vai ter conexão neurológica. Então, são as novas tecnologias acopladas nos meridianos, acopladas no cérebro, né? Então, todas as próximas tecnologias, o ápice delas serão com base quântica e neurológica. Quando você acopla biológica. e biológica, que é quântica, né? Então eu acho que isso, para quem trabalha para o bem, é uma ferramenta essencial, porque a gente vai conseguir, ao invés de ser desenvolvido, desenvolver. A gente vai programar, né? Então é extremamente importante que nesse momento que as pessoas consigam observar que a tecnologia quântica ela está sendo implementada com outro nome sutilmente para controlar, para manter as pessoas mais aprisionadas, né, do que antes. Então, gente, a tecnologia quântica ela já está aí. Nós já estamos usando. Já consegue acessar. A gente já consegue acessar. Só que agora a gente precisa trabalhar à frente da indústria da desinformação e da tecnologia maléfica, que qual é o próximo passo para a tecnologia quântica? É o controle de energia, vibração e luz com os elementos da terra, água, fogo, ar, né? Mas principalmente em relação a qualidades fotônicas e o acesso à tecnologia quântica em nível fotônico. Então, quais são as matérias-primas, né, que a gente domina? O som, né? O eletromagnetismo, matérias-primas como a carga elétrica da água, que é o que gera realmente a hidratação no corpo. Então, a terra, né? A luz, né? Quando a gente busca tecnologia que trabalha nessas esferas, a gente com certeza não vai ser pego ou vai ter uma consequência muito menor da tecnologia maléfica que o sistema controla, do que se a gente realmente só vivesse, né, usufruindo dessa tecnologia de terceira dimensão somente. Aproveitando esse gancho que ela falou de transição, muito importante a gente fazer um parêntese aqui e linkar com o Antigo Egito, porque esse momento de transição já aconteceu várias vezes na humanidade. É o famoso reset, quando a gente vai evoluindo, vai adquirindo acesso à tecnologia mental sozinho, né? A humanidade vai se desenvolvendo, vai caminhando para algo benéfico e grandioso de fato, e saindo do aprisionamento mental, espiritual, de crenças, enfim, de saúde principalmente. Existe um novo reset. E esse reset está acontecendo agora, que já aconteceu várias vezes no Egito Antigo também, e eles utilizam disso de uma forma muito interessante, como os dois tempos que o Antigo Egito falava, que era Cronos, o tempo que era marcado como nós conhecemos como tempo hoje em dia de relógio, Minutos, né? minutos, horas, anos, né, A dias codificação, do né? ano, porque até relativamente pouco tempo atrás, isso de fato não existia. A gente media o tempo de uma outra forma, que a gente media o tempo. Os gregos antigos também mediam de uma forma que era chamada de kairos. Kairos é uma medição do tempo oculto, algo que não está visto, né? Algo que não é sabido pelas pessoas. Quando vai se trocar de rumo à humanidade, ele troca
e inverte o Kairos. Agora, o Kairos, que é aquele deus simbolizado com os chifrinhos vermelhos, você pode observar os artistas que eles estão fazendo agora, nas músicas, né? Uma tendência mais satânica, uma pegada mais violenta, degradante, eles simplesmente utilizam da simbologia que é o X. Estão resetando, começando de novo com o tempo Kairos, com algo que está oculto por uma nova fase de transição. Lá vem mais um limpa, né? É muito interessante, voltando até aquela pergunta que você fez, Gabi, sobre qual tipo de tecnologia também, eu acho que o tempo é uma das principais tecnologias. Só que hoje a gente foi ensinado que a gente tem que olhar, né, e quantificá-lo. Eu tenho 10 minutos, eu tenho 15 minutos, eu tenho 24 horas. Esse é o tempo do Cronos, Do dos Cronos. Muito bem. Mas nos meus treinamentos, e principalmente na época que eu fui com a expedição no Egito, naquele tempo eu estava sendo treinado por um dos nossos amigos sobre a percepção de tempo. Uhum. Né? Qual é a importância do tempo? A importância do tempo deve ser realizada por tarefas. O que eu preciso concluir? Não em quanto tempo eu preciso concluir. E é muito fácil você medir como o tempo passa de forma diferente. Diferente quando você está focado no que você precisa fazer e não no tempo que você está gastando. Quando você está do lado de alguém que você gosta, fazendo uma coisa prazerosa e extremamente benéfica para os dois, o tempo passa super rápido. Exato. Quando você está sendo torturado, está passando por uma situação difícil, está com dor ou está triste, a gente tem uma percepção de tempo muito mais demorada. Exatamente. É isso mesmo. Então, as janelas do tempo são diferentes. E naquela época, os egípcios antigos tinham acesso a essa informação, sabiam que o tempo passava de uma forma diferente do que eles falavam para as pessoas. Com certeza. Não, e isso é claro, em todos os templos mais importantes que você vai, onde os egípcios usaram, né, e prosperaram ali, você vê que o desenvolvimento de tempo e de metas é fundamental na cronologia do sucesso e do avanço tecnológico ou do avanço da civilização. Então, como nós usamos o que nós temos, né? Para que você está empregando a sua ação? Em que você está empregando ela? Em quanto tempo, quanto éter, né, da sua vida você usa para fazer coisas que destroem o seu corpo e destroem a sua mente? E quanto que você usa para fazer coisas que constroem o seu corpo ou reconstroem e prolongam a sua mente, né? Uhum. Então isso para mim é uma base muito fundamental. Eu tento olhar diariamente, lógico que a gente não consegue, mas eu sempre faço essa pergunta para mim, cara, o que eu tô colocando, onde eu tô colocando energia, eu vou perder tempo? Uhum. Ou eu vou ganhar? Né? Eu posso perder excitação, mas eu ganho tempo. E a minha excitação ela vai ser prolongada. Hoje, eu acho que um dos maiores ensinamentos é não seja impossível, eu já fui muito, mas não seja impossível para querer aproveitar agora algo, se você tem um conhecimento que você pode ter isso homeopaticamente para um prolongamento da vida que verdadeiramente você busca. E depois que a gente entende que o tempo ele é a informação. A informação. Tempo. É isso mesmo. A flecha do tempo. Só a flecha do tempo que nós observamos, que é o tempo de Cronos, ele é uma percepção, não uma informação. Utilizando toda a informação que recebemos até agora, eu gostaria de agregar mais alguns pontos interessantes. Por exemplo, a pirâmide de Gizé está localizada no centro da massa da Terra, no centro do nosso planeta e alinhada com a Lua. A gente chegou a comentar aqui também sobre o alinhamento das pirâmides, mas é uma geometria que existe, uma matemática por trás perfeita, onde eles tinham acesso a essa informação, quem construiu, e a mesma geometria, o mesmo algoritmo que nós utilizamos para a vida aqui na Terra, como o corpo humano, como o Hermes mesmo falava, tudo que está em cima está embaixo, e algumas constelações eram utilizadas de forma bem específicas nas pirâmides, matematicamente, por exemplo, a de Órion, que batia na janela e refletia na câmara do faraó, criando assim a Arca do Tesouro lá dentro. A Arca do Tesouro era uma tecnologia, tá certo? É a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Oh, meu Deus, já quero guardar a Arca do Tesouro. A Arca da Aliança era um gerador quântico, né? A gente, na casa, como que fala, na sala do rei, né? Do faraó,
ela foi encontrado o que eles achavam que era o túmulo, né, do faraó, mas nunca acharam porta nem nada, e nem restos de nada, nenhuma preparação para nenhum cadáver ali, mas sim acharam plugs, né, e várias coisas indicando que ali existia uma tecnologia e um dispositivo gerador de frequência Uhum, ou captador e ressoador de frequência sonora, né? uhum. E de luz também. Então é muito legal isso. E é interessante também é saber como a população e a civilização que chegou lá, eles conseguiram identificar e chegar nessa conclusão, com base nos cálculos, na geometria e na matemática. Começaram a calcular o túmulo, viram que a massa de fora da construção era exatamente a massa de dentro, do vazio de dentro. Que isso significa? Que era o equilíbrio perfeito das duas coisas. A tampa do túmulo já não estava mais lá, né? E sabiam-se que a janela estava diretamente alinhada com a constelação de Órion, para que quando batesse a luz lunar, solar, aquele artefato funcionasse de alguma maneira. Interessante isso, porque muita gente escuta essas informações e fala, meu, isso aí é um absurdo, não existe e tal, não tem como. Bom, vamos pensar no micro, né, e não no macro, porque essa era uma tecnologia macro que carregava o planeta inteiro, né? Então era o cristal, a pirâmide era o cristal que recebia e gerava a holografia do carbono e a criação da massa da terceira dimensão, a materialização dela. Mas vamos para o micro, então. Por exemplo, qual a estrutura da argila? Qual a estrutura molecular da argila? Tetaédrica e octaédrica. Uma argila que contém quartzo, ela tem uma capacidade de troca catiônica, estou falando de ciência, né? Uma capacidade de troca catiônica muito mais forte do que qualquer outra argila que não tem quartzo. O que isso significa? Que em tecnologia de nanopartículas, quando a gente microniza a argila e a gente pega apenas uma pitadinha dela, como se fosse uma pitadinha de sal, e você joga som ou você joga luz nela, os cristais de quartzo dela vão fazer um espalhamento da própria luz ou do próprio som de forma absurdamente maior e mais potente do outro lado. Por isso que descobriu-se a usabilidade mais facilmente da argila na área de cosmético, porque quando você coloca qualquer ativo do lado dela, ela vai pegar esse ativo e vai potencializar. Ela é um veículo potencializador por conta da associação com o quartzo dos cristais de quartzo que tem dentro dela. Então, ela realiza uma função piezoelétrica, né, que faz a captação e existe um nome para isso que eu não estou lembrado agora, e é a difragmentação, a fragmentação daquela frequência que ela está recebendo e potencializa 1000 vezes mais. Então, por exemplo, a toca catiônica de um creme facial normal, sintético, com elementos químicos, é de aproximadamente 93. Quando você coloca uma argila e coloca, por exemplo, ácido hialurônico ou vitamina Q10 com base na argila, a troca catiônica e a ação daqueles ativos vai multiplicar e vai para cima de 180. Então, a velocidade de interação com as moléculas que nós temos na nossa pele é muito superior. Isso no micro, isso vendo em laboratório, Uhum. né? Então, mais uma vez, tudo que há em cima é como está embaixo, E né? vocês percebem como existe uma conexão entre todas as coisas, tudo que a gente fala aqui, sobre todas as coisas que existem no universo. Às vezes a gente está falando de Antigo Egito, mas a gente está linkando com a ciência e com o cosmético agora. A gente está Exato. falando de Antigo Egito, mas a gente está falando de uma medicina hoje de ponta que está utilizando métodos que o Antigo Egito utilizava, sabe? Então existe uma conexão entre as coisas, elas não estão perdidas por aí. Existe a informação está fragmentada, mas elas são partes de um quebra-cabeça, de um todo. Eu sempre imagino que a verdade ela é um espelho que foi quebrado num sistema que nós conhecemos como Terra. E aí, em cada parte desse sistema tem um pedacinho desse espelho. Então, a gente juntando todos, a gente vai conseguir olhar, Uhum. né, uma nova visão. Tem outro
artefato muito interessante no Antigo Egito, que é a luz de Dendera, onde muitas pessoas falam que o Nikola Tesla se inspirou para criar, ou ele pegou ali, né, o conceito tecnológico, conseguiu decifrar o que era de fato a luz de Dendera, porque nas tradições egípcias são que é uma serpente ou que é uma outra coisa qualquer, mas não, é uma fonte de tecnologia mesmo, e que muitas pessoas conseguiram acessar, né, ou encontraram a fórmula. E é interessante saber que os contos dos judeus também são baseados nos contos egípcios. Quando a gente vai fazendo um Exato. paralelo É. entre eles, a gente começa a perceber, por isso que eu tô te falando e sempre falo, É, o conhecimento ele tá fragmentado, mas tá tudo conectado, é tudo de um lugar único, né? e tudo E faz parte. até a tecnologia de Dendera, na Bíblia, a gente encontra como a sarça ardente, que é o plasma, Uhum. né? Na iluminação do corpo, na iluminação de um objeto. Então, suas moléculas ou suas células, elas vibram tão rápido que elas produzem a fosforescência. Elas se iluminam de fato, né? E isso o desenvolvimento, os egípcios receberam a tecnologia para captar esse tipo de energia daquela civilização que estava trabalhando para eles, né? Os Ou com antigos eles, egípcios, com eles e tal. Nikola Tesla não fez nada além de pesquisar, claro que isso é muita coisa, é muito muito forte, mas nada além de ter essa informação e reproduzir para provar, para mostrar para alguém, né? Que olha, a gente pode continuar usando essa tecnologia, E só com, que aí cer- decidiram não. e com certeza ele vendeu essa tecnologia, porque ele cresceu, a gente escutou sobre ele, sabe sobre as histórias dele, é porque ele assinou o acordão, né? Ou tomaram. Porque não, mas a gente não lembraria dele se não quisesse que a gente lembrasse. Ele seria apagado na história. É verdade. Iam passar borracha e não tem E Nikola acabou. Tesla mais. Quem era? É verdade. É verdade. Eu vou deixar algumas imagens aqui em cima, né? Mostrando sobre alguns hieroglifos, agroglifos do antigo. Agroglifos, eu não sei se tem no Egito Antigo. Acho que não, mas hieroglifos com certeza. Talvez tenha agroglifos. É, Não, não, não perto do sei. Nilo. É. Algumas imagens aqui fazendo referência aos usos de tecnologia que eles já utilizavam naquela época, onde tem desenhos com helicópteros, Perfeito. submarinos, navios, aeronaves, enfim, muita coincidência, né? Naquela época ter desenhos exatos de tecnologias que nós temos agora. Eu vou falar uma coisa que vai soar muito absurda para muita gente. Mas, bom, primeiro que eu não acredito na idade do planeta. Segundo que eu não acredito que faz tanto tempo que aconteceram essas coisas. Eu acho que o reset foi muito Recente. mais recente do que a gente lê na literatura. E não tenho dúvida nenhuma que antes do dilúvio, a gente já estava com as mesmas tecnologias que a gente tem hoje, que a gente está alcançando hoje, né? Só que a diferença é o que nós fizemos para ser limpado da terra, né? Tomara que a gente não faça a mesma coisa novamente, para não ser limpado novamente. Deixando algumas imagens também de cima das pirâmides, né? Porque a gente vê muitas imagens das pirâmides bonitonas e tal, mas de cima, como ela parece, né? Um capacitor elétrico, um chip, uma placa-mãe de computador. É bem interessante Capacitor elétrico, dar uma olhadinha. perfeito. Então, eu acho que é isso, né? Você tem alguma coisa mais pra agregar no nosso podcast? Acho que a gente sempre tem, mas eu acho que para esse assunto, né, sobre o Antigo Egito, eu acho que a gente deve ter a percepção do que nós estamos fazendo hoje que eles fizeram na época deles, né? Então, ter uma leitura bem paralela à literatura que nós temos acesso, né? Então, buscar pesquisadores que são especializados no Antigo Egito para entender quais são as tecnologias que eram usadas, como elas eram usadas e o que nós temos hoje para fazer algo parecido. Por quê? Bom, primeiramente porque todo mundo quer algo em comum. Então, uma coisa que eu acho que todo mundo desejaria, ou pelo menos gostaria de dar para alguém, é prolongamento da vida. Tem Com pessoas que não certeza. querem continuar vivendo, mas elas podem presentear outras, né, que elas tenham amor, né, e eu acho que o prolongamento da vida ele está bem baseado no passado. Os egípcios tiveram acesso ou se envolveram com aqueles que tinham acesso, então pistas tem para tudo que é lado.
tiveram acessos a como nós criamos e controlamos a holografia que a gente está vendo aqui, né? Como fazer camadas elétricas, influenciar na matéria e etc. E eu acho que a gente tem muito a aprender. Muito interessante também que a gente está falando especificamente sobre o Antigo Egito e os primeiros faraós e as primeiras dinastias, né? Porque o conhecimento foi se perdendo Foi se perder. e eles acabaram se Um todo, né? atrapalhando depois no final, né, das dinastias. Inclusive, um dos conhecimentos que eles aprenderam com os sumérios é que eles tinham que casar entre familiares para manter a consanguinidade e a descendência consanguínea. E sabiam que tinham, os sumérios sabiam que tinha que ser com uma meia-irmã, filha do mesmo pai, com esposas diferentes. Ele com uma mãe e a pessoa com outra mãe. Porque senão dava erro genético e começava a nascer pessoas deficientes. E no Antigo Egito eles sabiam disso, e aí foram se perdendo a informação, começaram a casar entre irmãos de pai e mãe, começaram a nascer muitas pessoas doentes, deficientes, né, com várias anomalias, e aí a gente percebeu que eles não tinham mais acesso, não sabiam o que estavam Da fazendo. semente. É. Outra coisa muito interessante, a criação do trono. Esse trono que a gente vê aí bonitão, que é sempre o símbolo da rainha, do rei. Isso começou no Antigo Egito. Começou com o ônfalo, onde eles colocavam no chão e Os colocavam pezinhos pés em cima, sempre andavam. Tanto que nos templos egípcios, os primeiros, eles só podiam andar descalços, porque eles faziam uma recarga de Vibratória, eletromagnética. Então, o trono também foi criado depois com esse conhecimento, onde o rei se sentava em cima de uma pedra, não mais encostava o pé para recarregar a energia. Já estava preguiçoso. Já estava preguiçoso, ele encostava o bumbum. Ah, verdade. E é por isso que nos primeiros tronos também, os pés estão sempre suspensos. Existem hoje os primeiros tronos europeus, ingleses, e em alguns museus, e a gente pode dar até uma conferida. Eu vou deixar umas fotos aqui, bem interessantes também, sobre esses tronos, onde eles falam que saem raios de Por trás, eletromagnetismo pelas costas. Exatamente, é eletrostática, né? Bom, enfim, se você está em cima de qualquer motor quântico, seja ele sonoro ou de luz, você vai conseguir reproduzir efeitos luminosos e tudo aquilo que você deseja, né? Carga elétrica pro corpo, saúde, prolongamento da vida, Dá pra gente ver muito isso, né, nas expansão pesquisas. consciencial, porque isso também é um fato de expandir a mente, né? Porque existe na história onde o oráculo de Delfos era que se comunicava com os deuses através desse ônfalo, porque sua consciência e seu cérebro era expandido para um outro nível, Outro nível. para uma outra dimensão, que você conseguia se conectar e conversar com esses deuses. Poxa, eu tô precisando de um ônfalo lá em casa para encostar, amor. Vamos fantasiar. É isso aí. Gente, vou deixar as imagens aqui. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, tirem dúvidas. Nos sigam no Instagram. Fala aí, amor, seu Instagram. AlanFO18. Alanfo. Para os íntimos. AlanFo18, número 18 no final, gente. Segue aí. Tem bastante conteúdo interessante, corporativo. Eu tento alinhar sempre a pesquisa neural, a tecnologia neurológica com a parte de corporativa, né, de executiva de empresas, porque eu acho que é uma forma muito interessante da gente co-criar aí nesse mundo, sendo empresário e tendo conhecimento do poder que a gente tem. Isso, maravilha. Me sigam também. O meu é Gabi Pache, P-A-C-H-E-E no final. E eu tô lá, colocando minha vida, minhas crianças, o Alan, as coisas que eu aprendo de diferentes, as experiências que eu tenho quando eu viajo, que eu acho interessante compartilhar. Eu espero que vocês gostem e continuem, se inscrevam aqui no canal, por favor, compartilhem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais. Beijo a todos. Tchau, tchau.